Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, que Deus abençoe o seu dia grandemente em Cristo Jesus. Nesta manhã eu estava meditando na palavra de Deus e Deus ele tem me dado uma palavra que eu quero compartilhar com vocês neste dia, na devocional desta manhã, que se encontra no livro de Isaías, no seu capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção que esse mais aqui, se você vê no versículo 1, está indicando que Deus, o prazer dele é nos atender. O prazer de Deus é nos abençoar. Veja que a mão dele não está encolhida, ou seja, ele está disposto a nos socorrer, a nos ajudar, a nos abençoar, a ouvir nossas orações. Os seus ouvidos não estão tapados. Ele é um Deus que se relaciona, que tem prazer, desejo em se relacionar com o seu povo. Porém, o mais aqui indica que há uma barreira, que há um impedimento que faz com que, não porque Deus ele é limitado, ou porque Deus ele não quer, na verdade ele quer nos abençoar, mas há uma barreira que impede ele de nos favorecer, de nos ouvir, não porque ele é limitado, não porque ele perdeu poder, mas porque ele é justo, ele é santo, e esse padrão de santidade elevadíssimo, de justiça, é oposto do que está acontecendo aqui no versículo 2. Mas as vossas iniquidades, preste atenção que iniquidade aqui é diferente de pecado, tá? Se você entender o sentido dessas palavras, vai ficar bem mais claro, bem mais nítido a diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. Vejamos que pecado ele é um ato pecaminoso. Você está pecando, um ato, pode ser um ato inconsciente ou consciente. Temos agora a iniquidade, que é um padrão mais profundo, tá? do que pecar apenas. É a raiz que gera pecados repetitivos. Em resumo, iniquidade é você ter o hábito de pecar. Já está enraizado dentro de você, já está consolidado. Você por dentro, internamente, já é declinado ao erro. Veja a profundidade e a gravidade disso. Você está amando o pecado, tá? Praticar iniquidade, se você vê quando a Bíblia fala e praticar a iniquidade é você ter um estilo de vida pecaminoso, como tinha os filhos de Eli, entre tantos, aquele povo, os filhos de Deus em Gênesis 6, que levou Deus a trazer juízo, tá? Então, praticar iniquidade é você ter esse estilo de vida pecaminoso, tá? É algo torto, um padrão torto que já está ali dentro do seu coração. É a perda de um eixo, de um estilo de vida santo. Você já está vivendo aquela corrupção, aquele padrão, tá? De vida que é repetitivo, tá? Não é apenas um dia, mas é um pecado contínuo, é um pecado constante. Então, quando Deus fala aqui que as vossas iniquidades fazem separação, indica que não era apenas atos pecaminosos, tá? Mas era atos contínuos e enraizados, padrões de imoralidade, de idolatria, que constantemente o povo hebreu, o povo de Deus praticava, ok? Que levava eles a juízo de Deus. E o juízo, você vai ver que o povo é levado em cativeiro,
o povo de Israel, a Assíria, o povo de Judá por Nabucodonosor, Babilônia, por causa desses pecados enraizados. Não era simplesmente um pecado de pecar, acidente, mas já era um nível mais elevado, viver o pecado. Em resumo, você viver o pecado. Então o que Deus está falando aqui, que nos separa dele, não é apenas você pecar, mas você viver no pecado. E isso é totalmente oposto do que Deus é. Deus é santo e a palavra dele diz que ele quer isso, seu povo. A única condição da gente ver Deus, no sentido de ver Deus não fisicamente, mas de ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus, ver Deus se manifestando na nossa vida, é ser santo. E para ser santo, eu preciso me separar. E o que é me separar? É eu me separar do sistema corrupto. Não é eu me separar da matéria, das pessoas, é eu me separar daquilo que é contra Deus. Porque pecar é errar o alvo. Pecar é transgredir a lei. É o oposto de tudo que Deus é eu viver em desobediência. Então, em resumo, o que me separa de Deus? Qual é a cortina? A minha desobediência. E não é apenas a minha desobediência, é o meu desejo de desobedecer a Deus. É o meu desejo de viver em constante desobediência. Então Deus quer me abençoar, Deus quer me honrar, Deus quer me salvar, Deus quer salvar minha casa, Deus quer salvar minha família, Deus ele quer me viver os propósitos dele na minha vida, ele quer cumprir os propósitos dele na minha vida, ele quer me honrar, mas essas iniquidades, esses pecados enraizados, ou essa prática constante me leva a me distanciar de Deus. Muitas pessoas vão à igreja de segunda a segunda, fazem votos, fazem inúmeras coisas e elas dizem: poxa, eu estou tanto tempo na igreja e minha vida não anda, tá? Minha vida espiritual é sempre mirrada, nada acontece. Você já parou para pensar que muitas das vezes você está vivendo algo há muitos dias, meses, anos que é contra a vontade de Deus? Seja ambientes, seja amizades, relacionamentos que são contra a vontade de Deus. E você ama estar nisso tudo, tá? Para você entender, eu estava meditando aqui, lendo esse texto, eu me lembrei da situação de Josué, no capítulo 7. Veja que no capítulo 1, que é a base de todo o livro de Josué, e Josué significa, em resumo, para não ficar muito longo esse vídeo, é a conquista por meio da fidelidade a Deus, tá? Ou seja, todo o livro de Josué, todos os 31 reis que ele derrotou, tudo foi por dependência dele e por guiar o povo a depender de Deus. Tanto é que no capítulo 1 Deus fala isso claramente, quando ele vai vocacionar Josué, vai levantar Josué como líder, e ele tem uma missão. O bem-sucedido ali, você será bem-sucedido, você será próspero, não é de dinheiro. Entenda o contexto. O próspero ali é que Josué iria conquistar a terra e ele iria vencer todos aqueles reis. Deus já havia falado isso para ele: a terra é sua. Deus não está falando para Josué: se ou talvez eu dou a você e a esse povo. Você vai guiar esse povo se você viver a minha lei, meditar, ensinar, praticar, se você for fiel. Deus fala a condição dele. Em resumo, a condição de Deus para Josué e para o povo é: sejam fiéis, porque eu serei fiel à minha palavra, ao meu comprometimento com vocês. Quando Deus fala para ele, que fez uma promessa a ele, à casa dele, ao sacerdócio, que seria permanente, Deus quebra aquilo ali. Por quê? Por causa da iniquidade. Deus fala: eu prometi isso, que vocês estariam diante de mim sempre, você e a sua casa. Porém, olha a situação corrupta que está o povo, seus filhos, os líderes da nação. Eu honro os que me honram. Preste muita atenção. Isaías 59. Eu honro os que me honram, mas desprezo os que me desprezam. O que é desprezar ali? Eu quero honrar, eu quero abençoar. É uma via de mão dupla. Por que é uma via de mão dupla? Eu honro, mas vocês têm que me honrar. Se vocês me abandonam, eu vou abandonar vocês. Não porque eu quero, mas por causa da iniquidade. Vocês entenderam isso? Então Deus fala para Josué: você vai conquistar.
ninguém vai deter você e esse povo. Ninguém vai. Vocês vão conseguir, vocês vão prosperar. Prosperar no sentido de vocês vão vencer todas as guerras. Porém, a única condição é: sejam fiéis. Tanto é que no capítulo 3, antes de atravessar o Jordão, Josué pede para o povo. Se você for pesquisar ali em Josué, for ler em Josué capítulo 3, e você for analisar versículo 5, diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essas maravilhas seriam o quê? A começar por Jericó. Quem derrubou Jericó? Deus. O povo, logicamente, não ia derrubar aquela muralha que historicamente era protegida por deuses, era consolidada, uma verdadeira fortaleza. Mas quem derruba aquilo ali de uma forma tão fácil, parecia mamão com açúcar? Deus, através da fidelidade do povo. Então entenda o contexto desse livro. Em resumo, Deus dá a vitória ao povo por causa da fidelidade, a dependência de Deus, a obediência de Deus. Então, ou seja, como que eu vou ser abençoado? Como que eu vou cumprir o meu propósito? Como que eu vou ver Deus agir na minha vida? Quando eu vivo debaixo de uma obediência, quando eu deixo de viver iniquidades, porque as iniquidades, praticar o pecado, viver em desobediência, é o oposto do que Deus quer para mim. Então, Deus dá a vitória a Josué, o povo se santifica. Por quê? Para ver maravilhas no meio da igreja, no meio do povo. Você quer ver maravilhas na sua vida, no seu trabalho? Você quer ver maravilhas dentro de você? Avivamento, renovo? Se santifica. Obedeça. Viva a palavra de Deus. Louvado seja Ele por isso. Se santifica. O texto aqui é claro. Então eu estou falando aqui uma linha do tempo para você entender, uma linha de raciocínio. Então, a minha iniquidade me separa. E o que vai acontecer aqui? Deus fala, Josué, ele vai falar que nenhuma das suas promessas, se você for lá ver, no capítulo 21, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Não falhou mesmo. Deus cumpriu o que ele falou no texto áureo ali, vamos dizer, no texto base, no capítulo 1, que se Josué vivesse aquilo ali, todos os restantes. Por isso que no final ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque ele cumpre. Então ali, o livro fecha ali naquela situação de fidelidade, de viver a palavra de Deus, tá? Então nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Que boas palavras? Capítulo 1, eu serei contigo. As promessas, mas promessas condicionais. Condicional ao quê? Obediência, fidelidade. Vitória depende de obediência. Nunca se esqueça disso. Vitórias depende da minha fidelidade. Vitória, libertação, restauração depende da minha fidelidade. Então, tudo isso vai acontecer. Mas no capítulo 7, e eu quero ler com vocês, transgrediram, versículo 1, os filhos de Israel no anátema. Ou seja, ele viu coisas condenadas ali, né, dos destroços de Jericó, e ele enterra, sem o consentimento de Josué, sem o consentimento de Deus. E o povo tá ali, vai para a próxima cidade, que é menor comparada, estou fazendo um resumo para vocês, comparada a Jericó. Tanto é que o povo despreza, manda uns 3, 4 mil, é pequenininha, o povo não vai dar trabalho não. Mas não estavam cientes que Acã transgrediu. E transgredir, preste atenção, se pecado é um ato, iniquidade é enraizar, transgredir é quebrar conscientemente a lei. Então o que Acã faz? Ele conscientemente peca contra Deus. Por isso que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por que contra os filhos de Israel? Porque Deus fez uma promessa coletiva a Josué
e ao povo. Então o povo seria punido, e de fato foi por causa disso aqui. Transgrediu, pecou conscientemente. Olha o padrão desse pecado. É como se ele tivesse prazer, ele olhou, cobiçou aquele desejo conscientemente do que estava fazendo, enterrou e não falou nada. Viu o povo morrer. Olha a situação. Imagina você vê sua família padecer, você vê tudo ao seu redor desmoronando e você sabe que aquilo é sua culpa e você tem prazer naquilo. Você tem prazer nesse erro. Você não está nem aí. Você enterrou e quer morrer junto com isso, porque o salário do pecado é a morte. E aí, qual é a consequência? O povo perde. E aí, em resumo, Josué vai orar porque ele não está entendendo. Mas espera aí, o Senhor não me fez uma promessa no capítulo 1? Está confuso. E Deus se apresenta a Josué depois de muita oração e santificação, porque Deus, ele revela tudo o que está acontecendo quando de fato nos humilhamos. Josué põe a cara lá no pó, se humilha e Deus fala: sim, Josué, eu te prometi. Só que tem um porém, eu sou santo. E eu tenho um padrão de santidade elevadíssimo que o homem não pode compreender. Eu vou honrar você, mas tem que haver santidade. Você não pediu para o povo se consagrar? Eu não fiz uma aliança com vocês antes de atravessar o Jordão? Vocês quebraram isso, rapaz. E agora? Não vou honrar você. Eu tenho o meu comprometimento comigo mesmo, com a minha palavra. Deus não pode negar a si mesmo. Por mais que Ele queira nos abençoar, você entende isso? Por mais que Ele queira nos honrar, Ele é justo, Ele é santo. Ele retribui conforme a nossas obras, os nossos caminhos. É uma via de mão dupla. Então Deus fala para Josué: a minha mão está encolhida agora. Tá? Não vou fazer nada. Tem iniquidade, tem transgressão, tem algo enraizado aí, conscientemente. O que ele fala? Santifica o povo, novamente. Santifica porque eu vou passar e eu vou revelar o erro. Então veja que esse padrão não muda. Deus, ele faz maravilhas por meio da santificação, inclusive revelar onde estão os problemas. Se você orar, se você se arrepender, se você colocar sua cara no pó porque talvez haja esperança para mim e para você, Deus, ele vem com restauração. Deus, ele vem revelando aonde você precisa mudar, aonde muitas das vezes você está dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Ele te revela quando você deseja mudança, deseja se comprometer com a causa. E aí Deus fala e acontece que ele mostra Cã. Josué mata Cã, sua geração. Josué volta lá para Ai. E o que acontece? Josué derrota aquele povo. Por quê? Porque destrava ali aquilo que estava, vamos dizer, travado. Então, como que eu vou ter vitórias na minha vida? Conquistas, realizações, quando eu entender que eu preciso obedecer a Deus, depender de Deus, me submeter a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas esse sujeitai-vos aqui não é só eu dizer: ai Deus, eu aceito a sua vontade ou vou ao culto, não. Sujeitar aqui é viver debaixo da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, sendo fiel a Deus. Então, quando eu sou fiel a Deus, Deus, ele faz questão de me abençoar. E essa fidelidade é provada quando eu vejo o anátema diante de mim, quando eu vejo o fruto, que é uma lei para não provar, diante de mim, quando eu vejo a mulher de Potifar, linda aos meus olhos, nua diante de mim, mas que é a mulher do meu próximo, mesmo que não seja a mulher do meu próximo, mas é a ordem de Deus não pecar. Você está entendendo isso? Então, fidelidade é provada no dia a dia, tanto no anonimato quanto publicamente. Então, como que eu vou ter bênçãos na minha vida? Embora muitas das vezes nós sofremos o dano por ser fiel, muitas das vezes nos perguntamos: poxa, eu sou fiel
e só vejo prova na minha vida, mas se você for ver, todos que sofreram o dano foram honrados. Noé, ali, na sua geração, era o único fiel. Ele demorou para construir a arca, mas no final ele foi honrado. Se você for ver, Enoque viveu pouco na sua descendência, na sua geração, mas o pouco foi o suficiente, ele andou com Deus. Se você for ver, Paulo sofreu pelo Evangelho, mas foi honrado. Foi honrado e recebeu a sua coroa de glória, sua recompensa. Todos que foram fiéis a Deus, aparentemente vivendo uma vida de sofrimento, por fidelidade, foram honrados, ou nessa vida, ou no vindouro. Tá? José ficou tantos anos ali, 13 anos, preso, injustiçado, mas a hora dele chegou. Uma hora, o tempo certo, sua hora vai chegar, por você ser fiel a Deus. Ok? Davi foi fiel a Deus, servindo a Ele, tendo as suas responsabilidades. Deus o honrou. Então, o que me impede de ser abençoado? De Deus me abençoar? É justamente eu viver em desobediência. É eu viver tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, se você quer ter paz, se você quer ter resultados na sua vida, muitas das vezes a gente pensa, poxa, resultados, eu quero dinheiro, porque hoje em dia o Evangelho está sendo tão deturpado por muitos aí, falsos profetas, mas esses resultados que eu estou falando é de você ter paz, de você viver o seu propósito, de você viver a sua missão, de você viver o melhor de Deus na sua vida, principalmente ter um relacionamento com Ele. Como que eu faço para viver essa plenitude? Obedeça a Deus. Ele claramente está dizendo aqui, minha mão não está encolhida, meus ouvidos não estão tapados. Eu quero atender, eu quero abençoar, mas sejam fiéis. Então seja fiel a Deus, que Ele vai honrar você. Ok? Então é isso, queridos. É essa palavra que eu queria deixar para vocês nesta manhã. Espero que Deus tenha falado, e eu creio grandemente ao seu coração. Peço para vocês que, se você gostou desse conteúdo, se você tem gostado desse conteúdo, que tem edificado, abençoado a sua vida, compartilhe com outras pessoas, se inscreva, curta, porque é extremamente importante para o YouTube levar esse conteúdo a outras pessoas. Então, curta, se inscreva mesmo, porque eu tenho certeza que nosso intuito aqui é ensinar a palavra de Deus com fidelidade. É que você cresça espiritualmente e você seja abençoado por Deus. Amém? Tenha um excelente dia, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém?